Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. E no episódio de hoje, eu tenho aqui comigo o psicólogo Álvaro. Álvaro, se apresente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que a pessoa for ver essa gravação. Eu já estive aqui antes, né? Eu sou Álvaro Rodrigues, sou psicólogo e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e especializando em neuropsicologia. Principalmente, sou conhecido por aquilo que geralmente eu faço bastante, que é estudar psicologia atomista, e também gosto de estudar também outras coisas, não somente psicologia atomista, como pode parecer muitas vezes, mas também a psicologia fenomenológica clássica e outros tipos de psicologia, né? Psicologia cognitiva, psicologia comportamental. É isso. Top. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre, a gente vai fazer, na verdade, um vídeo resposta a uma gravação do querido professor Lucas Gesta com um psicólogo chamado Jimmy, né, Álvaro? Isso. Ao E doutor Jimmy nesse, Pessoa. e no episódio do professor Lucas Gesta, eles atacaram a psicologia atomista. E hoje a gente vai fazer meio que um vídeo resposta a eles, com bibliografia, com correções, com definições que a gente considera incorreta da parte deles. E o vídeo vai ser com conteúdo de respeito. Afinal, o Jimmy é um doutor, né, em psicologia. Eu acho E, que é em psicologia, né? e o professor Lucas Gesto é um querido da casa, já veio para cá, um vídeo mais visto do canal, e vai ser um vídeo apenas para fins acadêmicos, entendeu? Então vamos começar. Auro, a fala é toda sua. Vamos lá, vamos tentar fazer um pouco de um apanhado geral a partir de alguns pontos aqui. E depois a gente vai, digamos assim, retocando se preciso, né? Eu vou levantar aqui porque a bibliografia não cabe no colo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Ó, aqui é um pedaço, aqui atrás tem mais uma pilha igual a essa. E deixa eu ver aqui, olhar aqui os pontos aqui. Vamos começar então pelo termo psicologia atomista. A legitimidade de se usar esse termo. Bom, a gente já sabe que, por exemplo, Marquinhos Chavarria, né, no Apraxis, ou no tempo que ainda nem tinha aqui em português, né, o Lapraxis de la Psicologia, seus níveis epistemológicos segundo Santo Tomás de Aquino, ele vai usar esse termo. A gente também sabe que no Correntes de Psicologia Contemporânea, ele vai usar esse termo. A gente sabe também que uma famosa psicóloga chamada Magda Arnold, ela é uma psicóloga que teve uma grande influência de Santo Tomás de Aquino. Inclusive, a concepção das 11 emoções, dos 11 gêneros de emoções que o psicólogo, o Dr. Jimmy, falou lá na live, eu não sei se ele não conhece, mas é muito atual, porque descreve a formalidade geral de 11 tipos de emoções, digamos assim, não são 11 tipos não, 11 gêneros de emoções que tem dentro vários tipos, várias espécies, né? Várias espécies de emoções. Por exemplo, tristeza, tem 4 tipos de tristeza, só os descritos lá na Suma Teológica. E essa, vamos chamar assim, influenciada ou discípula, como se queira dizer, né? Vamos dizer assim, essa influenciada por Santo Tomás de Aquino vai trazer isso e ela vai também se ligar nos aspectos neurofisiológicos das emoções, né? Tem 2 tomos desse livro aqui, por exemplo, né? Emoção e personalidade. Outro cara que foi importante, ainda é importante, né?
Rudolf Allers foi professor se eu não me engano, é o cara que mais o professor Jimmy se baseia, né, que é Viktor Frankl. Rudolf Allers foi professor de Viktor Frankl. Tem livro de Viktor Frankl, quando ele fala sobre Rudolf Allers, ele cita Rudolf Allers no livro que está traduzido aqui como A Vontade de Sentido. Tem ele aqui. Não tá na bibliografia, mas ele tá por aqui. A Vontade de Sentido. Fundamentos e aplicações da logoterapia, se eu não me engano. Então a gente começa por dizer isso, né? Tem esses textos aqui que eu mostrei sobre o termo, né? E tem essas pessoas aqui que são importantes na psicologia contemporânea, que são influídas por Santo Tomás. Mas sobre o termo, eu só mostrei até agora, vamos dizer assim, gente que é da corrente, né? Mas vamos tentar olhar aqui o seguinte: o livro Psicologia Geral, um livro bem utilizado na academia para dar aulas aos alunos, né, de graduação, e eu acho que também bastante citado, ele vai trazer aqui o seguinte. Eu vou ler o parágrafo inteiro, não quer dizer que eu concorde com o parágrafo inteiro, mas eu vou ler o parágrafo inteiro aqui, rapidinho, para que vocês tenham acesso. Página 19 desse livrinho aqui, Psicologia Geral, muito conhecido, geralmente ele é citado com o nome dessa autora aqui, Braghiroli, não sei se fala assim, e diz o seguinte: em 1250, com Tomás de Aquino, as obras de Aristóteles alcançaram um notável estado de perfeição. Alcançaram um estado notável de perfeição. A determinação aristotélica das relações corpo-alma e as questões ligadas a elas sobre as diferentes funções psíquicas tornaram possível a este santo da Igreja medieval uma união quase total da psicologia aristotélica com as doutrinas da Igreja. Aí, olha a citação agora, tá? Aqui tá, essa parte tá toda riscadinha aqui, ó. A força da psicologia tomista reside, de uma parte, nos fundamentos empíricos da psicologia já introduzidos por Aristóteles e nela conservados, e, por outra parte, na simultânea ligação com as crenças religiosas. Bom, a força da psicologia tomista. Esse livro aqui, acredito que não seja de tomistas. E aqui fala a força da psicologia tomista. Nesse livro aqui, que acho que, não sei se a autora é tomista, mas esse livro aqui, eu acho que ele é bem reconhecido pelo pessoal da academia. E ela vai trazer aqui, eu não lembro se aqui tem o termo psicologia tomista, mas ela vai trazer aqui alguns resumos aqui. Inclusive, recomendo que se leia algum texto, de preferência, textos, por exemplo, do professor Martin Chavarria. Esse aqui, o Apraxis ou o Correntes, para poder ver lá parte da psicologia tomista, digamos assim. Mas então, o termo, ele é usado, certo? E aí vamos... a gente já passou por pessoas que são da psicologia tomista, por livro que é usado em graduação, né, esse Psicologia Geral. E agora, vamos pegar aqui a citação de um ateu falando sobre psicologia e sobre Tomás de Aquino. E vamos ver o que é que esse ateu psicanalista, se eu não me engano, ele é ateu, psicanalista e neomarxista, ou seja, ele está num extremo oposto de Santo Tomás em alguns sentidos. E é Erich Fromm. Eu estava com o livro dele aqui na minha mão para fazer a citação. Pega aí.
Mencionarei apenas brevemente alguns exemplos da psicologia pré-moderna. O budismo desenvolveu uma extensa psicologia que é altamente complexa e sutil. Aristóteles escreveu um compêndio psicológico mais intitulou Ética. Os estoicos produziram uma psicologia muito interessante e alguns de vós talvez estejam familiarizados com as meditações de Marcos Aurélio. Em Tomás de Aquino, pode-se encontrar um sistema de psicologia no qual provavelmente se poderá aprender mais do que na maioria dos compêndios mais atuais. Olha aí. A citação que o Martin traz aqui, que, claro, essa daí direto na fonte, né? Mas essa daqui está um pouquinho mais extensa. Diz assim, ó. Geralmente se considera que a psicologia é uma ciência relativamente moderna. Isto porque o termo entrou em uso geral somente nos últimos 100, 150 anos. Mas se esquece de que houve uma psicologia pré-moderna, a qual durou mais ou menos desde 500 a.C. até o século 17, mas que não se chamava psicologia, mas sim ética, ou com maior frequência ainda, filosofia, ainda que se tratasse justamente de psicologia. Em Tomás de Aquino encontra-se um sistema psicológico do qual se pode provavelmente aprender mais que em grande parte dos manuais atuais de tal disciplina. Nele encontram-se interessantíssimos e muito profundos tratados sobre temas como narcisismo, soberba, humildade, modéstia, sentimentos de inferioridade e muitos outros. Aí aqui está citado com Erich Fromm, Psicologia para Não Psicólogos. Qual é o título desse livro aí que você está? Do amor à vida. Tomás, ele é tão importante, né? E você vê, por exemplo, o Akhenaten vai ser citado aqui também, né? Se você for lá no finalzinho desse livro aqui, você vai achar o Akhenaten citado aqui. E deixa eu ver aqui, porque o professor falou que a gente não pode falar de moral, né? Aí a gente também tem que avisar que, segundo o doutor, não se pode falar de moral. Talvez o pessoal da psicologia positiva também, porque o que é a coragem, se não pode ser tida como uma emoção ou, quando ela é dirigida para o bem, como uma virtude, né? A coragem, a paciência. Então, as virtudes, elas vão ter muitas virtudes que são de âmbito moral. Tem isso, né? Não se faz... Uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: não se faz ciência com documento de CRP. Você não vai pegar o documento de CRP e dizer assim, isso aqui é científico porque está no código de ética do CRP. O código de ética é um documento institucional ali que tem uma estrutura jurídica, digamos assim, né? Então não se faz ciência com aquilo ali. Ciência se faz na academia. Ciência se faz estudando, né? Também propriamente, mas na academia a gente tem uma coisa de que você submete a outros, né? Pode haver ali coisas políticas, pode. Mas, enfim, é um método. Deixa eu ver aqui. A gente encontra aqui, falado tudo isso, né? A gente encontra, por exemplo, aqui, no Tratado sobre o Homem, dentro na edição da Loyola, é o volume 2, a gente encontra aqui sobre as faculdades psíquicas, né? Sobre a alma, né? Sobre o que é a alma. Inclusive, psicologia quer dizer justamente estudo sobre a alma, né? Ciência sobre a alma, discurso sobre a alma. Então, uma das coisas que o professor, o doutor Jimmy, falou foi que a psicologia não estudava a mente, mas o comportamento. Isso não é unânime. Quem diz que psicologia estuda o comportamento é a psicologia comportamental, né? A psicologia, etimologicamente falando, é estudo sobre a alma, né? E muitas vezes vai ser tomado como sinônimo de mente. Na psicologia tomista não é exatamente assim, mas também se chama a alma de mente, mas a mente quer fazer referência principalmente à parte de cima da alma, digamos assim, né? Intelecto e vontade.
Mas é isso. A palavra psicologia ela surge depois. Bom, tem muita coisa que a gente poderia falar. Uma dessas coisas também ele disse que Santo Tomás não sabia o que era uma psicopatologia, alguma coisa assim. Ou patologia. Não lembro. Desculpe se eu estiver cometendo algum equívoco. Recomendo que ele leia, por exemplo, esse livro aqui. É um livro pequeno, que é Santo Tomás de Aquino e a Psicopatologia. Uma contribuição ao conhecimento da psiquiatria medieval. Isso aqui foi escrito por um psiquiatra. Então, recomendo que leia. Esse livro aqui também foi escrito por um psiquiatra, né? Esse livro aqui que também o Lucas tem aí, que é de Bruno Vieira Diniz. Esse livro aqui, ele tem um alcance também teológico, mas existe a possibilidade também de você isolar elementos, né? Eu vou explicar daqui a pouco como é que você pode ver a psicologia tomista, como é que você pode fazer uma análise para poder chegar, como você pode partir da sua própria experiência e observação para chegar a algumas coisas que Santo Tomás chegou, né? Ele te dá ali esse conhecimento e você vai e você busca. Veja se é verdade isso. Ele falou lá que haviam haviam teólogos que a palavra que ele usou foi optavam. Eu acho que ele quis dizer opinavam e enrolou a voz, eu não sei. Estou dizendo a palavra literal e estou dizendo aquilo que eu interpretei. Sobre teologia, sobre psicologia, né? Teólogos falando sobre psicologia. Entendo que há algo que o teólogo possa dizer sobre psicologia, sim. E também, vamos combinar, a nossa área, o pessoal se mete bastante em teologia. Nesse livro aqui, novamente, de Martin, né, a Praxis, tem um capítulo que é só o pecado e os psicólogos, né? O que é que os psicólogos falaram sobre pecado? Freud falou, Rolomei falou. Então o pessoal fala, né? Bem ou mal, o pessoal fala. E aí eu trouxe aqui justamente aqui o autor que deve ser talvez o autor principal aí do Dr. Jimmy, que é Viktor Frankl. Com uma citação aqui que eu acho que vai chocar muita gente, né? Que Viktor Frankl está aqui opinando sobre religião de um modo que muita gente vai discordar. Ele vai dizer assim, ó, certo, página 78 do livro A Presença Ignorada de Deus. Esse aqui, essa edição aqui. Depois, se alguém quiser saber a edição certinha, aí eu passo aí. Certo dia fui entrevistado por uma repórter da revista americana Time. Perguntou se a tendência atual era se afastar da religião. Ou seja, ela perguntou sobre a religião para o neurologista lá, né? Viktor Frankl, que estava lá desenvolvendo os trabalhos dele. Disse-lhe que a tendência era afastar-se não da religião, mas daquelas denominações que parecem não ter outra coisa que fazer senão combater-se mutuamente e fazer proselitismo uma na outra. Ela então perguntou-me se isso significa que mais cedo ou mais tarde haverá uma religião universal. Isto eu neguei. Ao contrário, disse eu, não estamos caminhando em direção a uma religiosidade universal, mas antes para uma religiosidade pessoal, profundamente personalizada, uma religiosidade a partir da qual cada um encontrará sua linguagem muitíssimo pessoal, sua linguagem própria, mais originalmente sua, ao voltar-se para Deus. Isso, naturalmente, nem de longe significa que não se terá ritos e símbolos em comum. Assim como existe, olha aqui o que ele vai usar aqui, a comparação, né? Assim como existe uma multiplicidade de línguas, elas não deixam de ter um alfabeto em comum.
De uma forma ou de outra, em sua diversidade, as religiões são como idiomas diferentes. Ninguém pode dizer que a sua língua seja superior às outras, ou seja, eu estou falando como se as religiões fossem todas iguais, né? Em cada língua, o ser humano pode achegar-se à verdade, à mesma verdade una, e em cada língua ele pode errar e até mentir. Assim também, por meio de qualquer religião, ele pode encontrar Deus, o Deus uno. Com você concorda ou não, e Victor Franco está dando uma opinião aqui sobre religião. Está dando uma opinião aqui que assim, é de arrepiar os cabelos aí dos teólogos, né, que vão ser não relativistas, né, porque foi aqui uma relativização da religião. Aí eu não estou falando de qual é a religião que está certa, mas eu estou falando de que há uma afirmação aí de que não há, né, de que há uma multiplicidade e que em qualquer uma você pode estar certo. E, bom, a minha visão, acho que todo mundo sabe, mas o que eu quero dizer? A gente deve ter o direito de discordar e achar que o outro está errado e achar que está certo, né? E a tolerância ela só vai poder existir se existir isso. Se todo mundo está certo, você não precisa de tolerância. Então é um artifício aí que tira qualquer possibilidade de tolerância, porque quando eu discordo de Lucas e Lucas discorda de mim, a gente tem a oportunidade de praticar a tolerância. Mas se você não discorda, você não tem oportunidade de praticar tolerância, porque você não discorda de nada, né? Se você não está contrariado. Então, é isso, né? Eu discordo de Victor Frank, disso aqui, e tá aí. É um psicólogo, né, entre aspas, porque não é a formação dele, mas ele é psicólogo por exercício, de certo modo, falando sobre religião. Então, os teólogos podem falar. O que os teólogos não podem fazer é ir além do campo deles, achando que sabem o que não sabem, se eles não estudaram. Mas eles podem falar sobre... Tem uma intersecção aí, né? Aí a gente fala de moral, de religião, etc., né? Para poder terminar essa primeira parte, eu estou aqui, eu acho que essa citação acho que está nesse livro aqui. Eu vou ir procurando depois, direitinho. Essa é a Introdução ao Pensamento Filosófico de Karl Jaspers. Quem é Karl Jaspers? É o cara que dizem que inaugurou a psicopatologia moderna. E o que é que esse cara vai dizer? Citado aqui nesse livro aqui, existe uma filosofia cristã de Maurice Nedoncelli. E Jaspers diz o seguinte, veja só que coisa, né? Porque Lucas Gesta, ele disse que o psicólogo é um técnico. E, bom, o professor Jimmy não falou nada, né? Mas talvez ele discorde. Mas há quem pense assim, que o psicólogo é um técnico. Mas ainda que seja, vamos aceitar que o psicólogo seja um técnico, ele vai ser guiado por uma ética, né? A ética vai preceder a técnica, né? Porque com a técnica você faz qualquer coisa, você faz o bem, você faz o mal. Aí se você for relativizar, alguém chega para você e diz assim, ó, porque o cara diz, né, que bate na mulher, ou a mulher diz que bate no marido, ou que faz alguma coisa, eu quero ficar sem peso na consciência fazendo isso. Você pode me ajudar? Aí você vai responder. Eu vou responder que não. Ela precisa ajeitar a conduta moral dela. Me desculpem aí os puritanos da psicologia neutra, eu não vou ajudar nisso. Então, quer bater na mulher? Não vou ajudar nisso. Esse é um caso de polícia, né? Não de ajustar ali a emoção dele para poder não sentir. Presta atenção em outra coisa depois, né? Ou vice-versa aí. O que é que Karl Jaspers fala? A Bíblia e a tradição bíblica são uma das bases da nossa filosofia. A pesquisa filosófica no Ocidente, quer reconheçam, quer não, faz-se sempre
com a Bíblia, mesmo quando a combatem. Isso aí é de aspas, né? Ah, mas não podemos citar a Bíblia. Freud citou a Bíblia. Frankl citou a Bíblia. Vamos pegar aqui uma bizarrice teológica num livro de uma autora que eu gosto bastante da escrita dela, que é Elizabeth Lucas. Uma bizarrice teológica que, inclusive, foi não corrigida diretamente, mas quem falou algo contra esse tipo de interpretação aqui foi o nosso querido falecido Papa Francisco, que foi a interpretação. Eu não estou dizendo que ele respondeu a esse livro, mas essa autora faz uma interpretação do pecado original que ela mesma vai dizer que é uma interpretação insólita. Essa interpretação, ela vai dizer que o pecado foi a libertação e a razão se abriu a partir dali da desobediência. Que a desobediência, na verdade, foi uma escolha de liberdade do ser humano. O Papa Francisco vai dizer que a razão já estava no ser humano. A razão não é fruto do pecado. Pelo contrário, né? O pecado ele vai prejudicar a razão. Ela vai aqui, a árvore do conhecimento. O mito do pecado original geralmente é considerado o relato do primeiro ato antissentido na Terra. É a história da culpabilidade e do desterro do ser humano. Mas essa história pode ser lida com muito mais esperança. Não é a esperança da feliz culpa, né? Porque Jesus Cristo veio salvar, que ela vai dizer aqui. Apesar de ela parecer, em outros contextos aqui, ser cristã, fazer referência a Jesus Cristo. Como a saga de uma oferta divina a seres vivos superiores que para transporem o limiar ao especificamente humano. Aí ela vai fazer essa interpretação bizarra, que tem uma parte que ela vai dizer assim, ó, do ponto de vista teológico, se argumentará que Adão e Eva deviam confiar e obedecer cegamente. Não, obedecer não se fala cegamente, porque se você sabe que Deus é bom, obedecer ao bom não é cegueira, né? Cegamente, de certo modo, porque você não está vendo, né? Tudo, né? Sem conhecimento do sentido, ela coloca aqui. Mas eles tinham o sentido diante deles, né? O próprio Deus, né? Aí obedecer cegamente a Deus. Mas sem conhecimento do sentido também não se pode entender o sentido de uma confiança cega e de uma obediência absoluta, o que nos impõe novamente a questão formulada. Considerando que a pergunta não se deu resposta, tentarei uma explicação insólita do antigo mito. Aí ela vai dizer algumas coisas aqui, deixa eu ver aqui. No começo havia plantas e animais no paraíso, na natureza. Estes viviam na inocência paradisíaca, além do bem e do mal, como ainda hoje. E nada sabiam da morte, da transitoriedade da vida, como também ainda hoje. Mais tarde, uma espécie animal recebeu um presente divino. Foi-lhe insuflado o espírito. Aqui já tem também um ponto de vista teológico, né? Porque ela está falando que o animal estava lá e foi insuflado o espírito nele. Não é que o espírito foi insuflado e o espírito era a própria alma desde o início nele. O número de bilhões de neurônios do cérebro deu um salto. Eita, poxa, foi para o negócio material. O que permitiu o espiritual. Está aspiado aqui. Né? Apesar de falarem de espiritual sem aspas também. Mas, como por definição o espírito é o livre, aspiado aqui, que pode tomar posição em relação a tudo e a cada coisa e conformá-la criativamente, essa espécie animal foi libertada e recebeu algo que nunca existira, a possibilidade de escolha. A possibilidade já estava lá, né? Não foi libertado por oferta divina de pecar. Agora podia escolher, especialmente, entre continuar a viver como animal, ela botou aqui igual a permanecer no paraíso, ou continuar seu desenvolvimento humano, comer da árvore de conhecimento. Caramba,
Continuar o desenvolvimento humano seria pecar. Enfim, discordando totalmente, né? Mas a gente está vendo aqui que ela está colocando uma interpretação de algo bíblico, de algo teológico, de algo tradicional do cristianismo. Posicionada diante da escolha, também se encontrou diante das consequências da escolha, pois o conhecimento do sentido e com ele o desenvolvimento humano só podiam ser alcançados ao preço da perda da inocência animal. A inocência aqui seria, então, desculpem a palavra, eu ia usar uma palavra que... A burrice, né? Vou usar a palavra, é a burrice. A inocência seria a burrice. O que a gente sabe que inocência não é burrice, inocência é não ter culpa, né? De certo modo, nesse sentido, os animais são inocentes, né? Porque como eles não têm mente, né, intelecto e vontade, eles não têm culpa. E da aquisição do conhecimento, pouco confortador da própria morte. Pois é, tá aqui, nesse livro aqui. Então, teólogos não podem falar nada sobre psicologia. A psicóloga aqui falando, né, sobre teologia. Fica também a dica ao professor Jimmy, a leitura desse livrinho aqui, que o Lucas também leu, né, que é O que é Psicologia, sobre o Estatuto Epistemológico da Psicologia. Aqui fala sobre, desde um ponto de vista do tomismo, ele vai analisar também neurociência, cognitivismo, enfim. O que eu achei interessante nesse livro também foi a análise do caso de Phineas Cage. Né? Sim. Não traz nenhuma dificuldade para a nossa interpretação, né? Nenhuma dificuldade. Porque, ao contrário do que se pode imaginar, a gente pode colocar a referência lá, Santo Tomás já sabia, já era conhecido isso lá no tempo dele, que as faculdades elas tinham órgãos, né, materiais. E se esses órgãos fossem danificados, prejudicava a atividade. E então, tirando o intelecto e a vontade, que não dependem no seu próprio ato de matéria, como diz Santo Tomás, o restante tem uma dependência da matéria. Então, se tiver prejudicado o órgão, não se consegue fazer determinado ato. E também já se tinha noção de que, prejudicado determinado órgão, a intelecção ficaria dificultada, etc. Mas aí já tem uma explicação, né? Teve um psicólogo que ele falou que não tinha como um lugar no cérebro para o livre-arbítrio. E justamente isso ele esperou o século XXI, mas Santo Tomás não dizia que o livre-arbítrio estava no cérebro. E essa é uma premissa dele, vamos dizer assim, uma premissa, talvez a gente poderia chamar assim, uma premissa filosófica, uma premissa epistemológica dele, materialista, de achar que tudo está no cérebro, né? Então, o sujeito ele já tem essa interpretação. E quando o cara entendeu o negócio. Se na hora que ele entendeu ativou tal parte do cérebro, então vai ser aquilo ali responsável pela inteligência, etc. Enfim. Eu acho que tem vídeo já da gente aí falando sobre essa parte, né? Vamos dizer assim, essa parte mais neuropsicológica, né? Que já estava ali em germe em Santo Tomás de Aquino, que ele vai falar que, por exemplo, se a memória do sujeito falha, o sujeito vai ter dificuldade para entender, porque ele precisa daqueles conteúdos, etc. Uma outra coisa muito importante, uma outra resposta, né, já que a gente está fazendo uma resposta, ele disse que não existia, que São Tomás de Aquino não conhecia a palavra angústia, ou não falava sobre angústia. Falava assim, inclusive, um dos tipos de tristeza, lá no gênero de emoções, São Tomás vai falar disso. Eu até peguei a citação em latim, porque eu fiz assim, para poder ficar tudo muito certinho, né?
A palavra está aqui, angústia. Meu latim não é bom, tá? Mas aí, vamos lá. Proprius autem effectus tristitia consistit in quadam fuga appetitus. É o efeito próprio da tristeza, é a fuga do apetite, né? Aí vai ter uma hora aqui que ele vai dizer assim: undi alio nomine discirtu angústia. É um tipo aqui de tristeza. Eu vou pegar aqui o volume que tem o Tratado das Paixões da Alma. Ah, uma outra coisa, vou responder enquanto procuro aqui, que é o seguinte: há uma concepção de termos ali que o Jamie usa que parece que faz parecer que os usos são unânimes, né? Sentimento, emoção, paixão, que os usos são unânimes. Não são. Essa é uma concepção totalitária do uso dos termos. O uso dos termos a gente tem que ver o conceito que está por trás. Então, usar o termo sentimento ou emoção de um modo diferente do outro autor não é um crime, não é uma impostura intelectual, não é nada disso. Você tem que ver o conceito, qual o conceito de sentimento ali, qual o conceito de emoção ali, são a mesma coisa, são diferentes, né? Não trate os tomistas como ignorantes, porque usam uma terminologia diferente de você, talvez. É preciso tomar cuidado e manter o respeito nesse sentido. Só para citar só essa parte, né, ele vai colocar aqui: se Damasceno assinala convenientemente 4 espécies de tristeza, a saber, a assédia, a ansiedade, a misericórdia e a inveja. Aí tem uma parte aqui que vai dizer assim, ó, vai falar de ansiedade, que agrava o ânimo, de modo a não deixar nenhum refúgio, e por isso recebe também a denominação de angústia. Tá? Então, colocado aqui, a referência é prima secunda, na Suma Teológica, prima secunda, questão 35, artigo 8, no corpo do artigo, no finalzinho da resposta mais completa lá de Santo Tomás. Então, aqui tem a questão da angústia. Qual era outra coisa que eu estava procurando? Eu disse, enquanto eu procuro... Ah, não, eu falei, foi. Pois é, aqui acho que a gente já tem material aí para... Aí, o que é que eu recomendo ao doutor? A praxis, né? Se ele ler a praxis, ele vai poder falar com propriedade, ler e entender, vai poder falar com propriedade, sem achar que não existe angústia em Santo Tomás. Enfim. E aí tem esse outro aqui sobre psicopatologia, eu já mostrei. Eu acho que é isso, né? Se tiver mais coisa aí, a gente vai conversando. Eu recomendo também essa introdução à psicoterapia tomista, do psicólogo Rafael de Abreu, muito bom também. Tem aqui também. Esse é muito bom, né? E esse aqui, Práticas em Psicoterapia Tomista, volume 1, de Rafael de Abreu também, que ele fala casos clínicos e como a psicoterapia tomista vai se desenvolver. E as recomendações as mesmas do Álvaro. Eu não sabia que Bruno Vieira Diniz era psiquiatra. Psiquiatra. Tem formação em comportamental, inclusive, também. Eu não sabia. Foi a primeira obra tomista. Tá aqui. Psiquiatra, formado pela Unicamp. Foi a primeira obra tomista sobre psicologia que eu li. Eu lembro de ter conversado contigo quando eu li. Tenho que reler. E a Praxis também já tem versão em português da Praxis. Então, não tem desculpa para não se estudar psicologia tomista. E tem uma coisa importante, que a Praxis parece ter um ponto de vista e esse aqui parece ter outro, de certo modo, em certo sentido. Então, assim, a gente não precisa ter um método único, a gente não é uma coisa assim ditatorial, você só pode fazer de um jeito, todo tomista vai ter que... Claro, para ser tomista você precisa partir de Tomás de Aquino e, poxa, você precisa ver sentido ali
no que o Tomás de Aquino está falando, desenvolver a partir daquilo ali. Mas aqui eles vão ter uma concepção de psicoterapia, pronto, esse é o ponto. Aqui eles vão ter uma concepção de psicoterapia que talvez vá agradar mais Lucas Gesta, talvez o professor Jim também. Álvaro, qual é a diferença dos dois livros mesmo, da visão deles? Esse aqui lida com a psicoterapia como um recurso médico, até onde eu vi, no final, né, que tem um apêndice. Então, vai ser uma coisa muito mais técnica. Esse aqui vai ser algo muito mais aberto e assim, ele vai descrever níveis, né? Aí vai também depender da abertura do paciente para os níveis, né? Você pode ir para uma coisa mais, digamos assim, só de certos ajustes de emoções, quando isso for possível, né? Tipo uma fobia. É possível se fazer assim. E você pode ir por um aprofundamento muito maior sobre o sentido da vida, buscar fazer ali uma via de ascese, né? De crescimento pessoal, etc. E também está ali nos fundamentos teológicos, né? Um outro livro que eu recomendo, eu lembrei agora, esse aqui foi o primeiro mesmo que eu li, de Aristóteles a Freud, de Martin Chavaria. Se você não quer ler a Praxis, que acha muito grande, acha muito grosso, lê esse aqui. Você acho que ainda consegue achar pela internet. Isso é a Praxis resumida. Esse é o começo da praxis, né? É o começo da praxis. Só, o problema é que aí não vai trazer a praxis. Outra coisa, né? Sobre posicionamento do conselho, etc., né? Os posicionamentos do conselho, eles podem mudar de acordo com os psicólogos, de acordo com os governantes do conselho, etc. Eles não são regras para pautar a pesquisa. Pesquisa se faz estudando e tendo rigor, né? Aí esse livrinho aqui, que não é um livro que eu gosto de tudo dele, eu acho que ele traz muito psicanálise, eu não gosto tanto. É um livro que vai se posicionar claramente contra o aborto. Aqueles que quiserem ver, aí pode mandar uma mensagem, eu mando um pedaço aí, tal. Então, é algo que talvez não seja muito querido por muita gente, não sei se pelo conselho também, talvez. E é isso, né? Liberdade, né, pessoal? Liberdade para estudar, para falar, e é isso. Precisa estudar, precisa debater e não tentar ficar no raso, né? Perfeito. Álvaro, muito obrigado por essa exposição. Você é o cara, quero você aqui mais vezes, vamos falar sobre alguns outros temas da psicologia atomista. E você quer falar alguma coisa para finalizar? Não, tranquilo. E já falou tudo, né? Tudo não, né? Mas boa parte eu acho que tá aí. Depois que ficar de falta, né? A gente vai fazendo. Perfeito. E é isso. Demoramos, mas chegamos. Um abraço para o professor Lucas Gesta e para o doutor Jimmy. O intuito do vídeo, de novo, não é criticar, não é brigar. Na verdade, é só um vídeo didático, um vídeo pedagógico, um vídeo sobre o que é, de fato, a psicologia atomista. Uma defesa da psicologia atomista. É isso, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima. Valeu, até a próxima.